Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza e hoje, olha, vou direto ao ponto. Gustavinho como treinador da seleção brasileira, novidades no comando, saída de Petrovic, né, confirmada há pouco, e na última segunda, Gustavo De Conte foi anunciado como novo treinador da seleção brasileira e segundo apurado pelo Esporte do Basquete, Elinho Garcia, treinador de Franca, será um dos assistentes do Gustavo, além do fato de todos os assistentes estavam lá antes, vão cair. Para isso, aqui comigo, para poder falar um pouquinho sobre essa chegada do Gustavinho, o que pode se esperar dele na seleção brasileira, Lucas Rocha. Lucas, prazer, cara. Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que acompanha mais um vídeo do canal do Esporte Clube Basquete. A gente estava meio sumido por aqui nos últimos dias, aquela correria natural da vida de todo mundo que ainda não vive única e exclusivamente do basquete nacional. Mas vamos falar sobre essas mudanças no comando técnico da seleção. O Gustavinho era um substituto natural do Petrovic, mas é importante a gente fazer algumas reflexões. Primeiro, da volta de um comando técnico brasileiro na seleção, e a outra do que a gente pode esperar também deste novo trabalho do Gustavinho. Pois é, Gustavinho é um nome aclamado, né, pelos torcedores, a imprensa especializada, todos gostariam de ter Gustavo De Conte com a possível saída do Petrovic, que foi confirmada também nas últimas semanas. A chegada do Gustavo não pegou tanta gente assim de surpresa, porque era um ponto que todo mundo queria, mas, Rocha, vamos direto ao ponto. Gustavo De Conte chegando na seleção brasileira, o que você acha que ele consegue mudar? Porque vamos só salientar para o pessoal, a partir de novembro já começaria as eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. Há um boato, e é um boato até o momento, que esse dia pode mudar, né? As competições de novembro podem passar para o começo de 2022. Vale lembrar também, né, Felipe, que a Liga Sul-Americana de Basquete, que estava marcada para começar daqui a 2 semanas, não vai mais acontecer, né? Então, é importante a gente contextualizar tudo isso, né? Todas as dificuldades sanitárias que ainda existem para os países conseguirem fazer esses jogos. Pois é, com isso, o Gustavo supostamente ganharia mais tempo de trabalhar com a seleção brasileira, ou entender um pouco mais como funciona o mecanismo. Rocha, o que o Gustavo, pensando agora em eliminatórias, porque a gente tem a Copa do Mundo chegando em 2023, o que o Gustavo consegue trazer para a seleção de diferente do Petrovic? A curtíssimo prazo, muito pouca coisa, Felipe, porque a gente está falando de uma janela de eliminatórias para a Copa do Mundo, que os jogos estão ali separados por 2, 3 dias, e o máximo que ele vai ter é uma semana de treinos, né? Então, vai passar situações muito específicas mesmo. Eu lembro aqui, quando o Gustavinho participou de uma entrevista recente conosco, que ele fala sobre o mundo das seleções como algo que o jogador precisa ter a liberdade para criar, como se fosse um basquete mais puro mesmo. E eu acredito que ele vai dar total liberdade aos atletas para que eles consigam criar as melhores oportunidades ofensivas e trabalhem também muito forte defensivamente. O que caracterizou o Gustavinho muito bem nos seus trabalhos nos últimos anos é a altíssima intensidade que ele coloca nas equipes. Os times do Gustavinho são times que atacam sempre muito rápido e com muita presença de rebote de ataque, até para dar uma segurança maior ao arremessador também. O paulistano dele era assim. O Flamengo, óbvio que diminuiu um pouco o ritmo, tendo em vista as peças que ele tinha, mas continuou com o Mineiro, com o Jonathan, maluco, brigando pelos rebotes ofensivos também. Então a gente pode esperar um time bem organizado dessa forma. Mas agora, outro ponto muito importante para o debate também, Felipe, é com quem o Gustavinho poderá contar já nessa primeira convocação, caso os jogos aconteçam em novembro. Jogadores da NBA já não dá mais.
Então ele já perde um Raulzinho de vista, ele perde um Didi de vista também, e vai começando a naturalmente mudar um pouco os planos de atleta que a gente coloca aqui no primeiro patamar, né, na primeira prateleira da seleção brasileira. E ele tem outros desafios também. Primeiro é saber como está a situação de cada um no seu clube. Por exemplo, um Felício que acabou de chegar na Alemanha, o próprio Huertas com o Tenerife, o Benite no Burgos, o Augusto no Múrcia, né, o Rafa Luz no Bilbao. Então, são jogadores que ele vai precisar conversar também para saber a disponibilidade deles. E eu acho que duas peças são muito importantes nessa reformulação que a gente pode colocar, Felipe, que talvez seriam as lideranças, os jogadores mais experientes e que ainda não definiram o seu futuro, se continuam ou não na seleção, que são os casos do Huertas, que é muito próximo ao Gustavo, né, desde a época em que os dois ainda estavam ali no Paulistano, né, como atletas, e além do Huertas, também o Rafael Hetzheimer, que é uma posição muito específica no basquete brasileiro, que é a do pivô arremessador. Não são tantos pivôs arremessadores assim na seleção brasileira. O Lucão é talvez um substituto natural do Rafael Hetzheimer, mas o Lucão não teve tanta rodagem assim internacional para assumir esse papel. Então eu acredito que tanto o Huertas como o Rafa sejam jogadores decisivos também nesse momento, né? Porque a gente está falando aqui 2021. Pode ser que em 2023, lá na Copa do Mundo, um Pipoca tenha desenvolvido aqui a ponto de ser um pivô de seleção brasileira, algum outro nome que tenha essa facilidade também com arremesso. Mas a curto prazo, o que o Brasil tem é isso. Total. Isso é um fato. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, Rocha, mas em termos de convocação, ele não deve mudar muito essa lista. A listagem do Petrovic é uma listagem até que atendia muito bem os jogadores. Ele também teve as dificuldades de convocações, de dispensa, e aí faz parte do jogo, mas em termos de nome, deve seguir a mesma linha de raciocínio. O que talvez a gente pode ver com o Gustavo de Conte nesse primeiro momento, lembrando, ele não tem muito tempo para poder colocar uma filosofia de jogo muito concreta agora, mas o que a gente pode ver é talvez uma mudança um pouco de mentalidade desses jogadores e um pouquinho a mudança também do estilo de jogo. Talvez o fato do Gustavo trabalhar com jovens, principalmente no Paulistano, ajuda para essa seleção, porque ele está encontrando jogadores que são jovens na carreira internacional, então que vão ter que se adaptar, vão ter que produzir rápido, e a velocidade do jogo do Gustavo, para mim, eu acho que vai ser a principal característica que a gente vai ver de mudança nesse primeiro momento. Esse jogo de muita troca, muita substituição, o Gustavo gosta disso, gosta de acelerar o jogo, e aí ele também vai ter que entender em que momento isso vai encaixar para determinadas equipes. Como eliminatórias, ainda é um pouquinho mais tranquilo, porque o nosso grupo tem Chile, tem seleções mais tranquilas. Mas claro, quando a gente pensa em Copa do Mundo, o cenário é totalmente diferente, mas nesse primeiro momento eu acho que ele não muda em termos de convocação, deve seguir mais ou menos a mesma linha. Se tiver mudanças pontuais, nenhuma mudança muito brusca, né, Rocha? Não, com certeza, até porque não tem material humano para isso, né, Felipe? O treinador mudou, mas os jogadores são os mesmos, né? Os mesmos que estavam no radar do Petrovic, que certamente serão os mesmos que estão no radar do Gustavo de Conte. É sempre aquilo que nós conversamos, né, Felipe? O Brasil não tem 50 jogadores para tirar 12. Tem ali 15, 16, então não muda muito. A grande questão é justamente essa, né? O início da preparação de um ciclo, quem vai poder jogar, quem não vai, quem quer continuar, quem não quer, e a partir disso criar uma equipe, já criar uma espinha dorsal pensando na America Cup no ano que vem, pensando na Copa do Mundo 2023 e pensando inevitavelmente no pré-olímpico para as Olimpíadas de 2024. Total, é um trabalho que começa com muita expectativa por ser Gustavo de Conte, né? Treinador do Flamengo, multicampeão, e eu acho que esse é o momento também de
botar o pé no chão para todo mundo. Gustavo De Conte chegando agora, ele não vai mudar da água para o vinho a seleção brasileira e não tem tempo para isso, não tem tempo hábil para isso. Lembrando, ele ainda treina o Flamengo, que a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente o que o Rocha acha disso, mas o Gustavo não tem tempo para isso. Para a CBB, a escolha do Gustavo foi ótima, isso é um fato. Por quê? Ela está atendendo todo mundo, está atendendo a mídia, ela está atendendo os torcedores, e realmente no Brasil é um nome incontestável, é o do Gustavo De Conte. Se ele, e a gente espera que não, a gente torce que não, falhar, a CBB também põe na posição de, olha, eu trouxe quem vocês queriam e tá aí. Vão ficar na torcida para que o caminho seja bom, para que dê certo. Agora, Rocha, é o seguinte, Gustavo assume a seleção brasileira, também assume o Flamengo, continua no Flamengo, faz essa dupla função, né, vamos dizer assim, o que não é incomum na CBB. Vamos lembrar o José Neto também treina Pedro de Luanda na Angola. A diferença é que o Gustavo treina uma seleção, um time do Brasil. Como é que você enxerga isso? Quais são os pontos positivos e negativos que você enxerga dessa decisão, Rocha? Eu não vejo problema algum, Felipe, sinceramente. Primeiro, pelo aspecto financeiro, a CBB não paga nem metade do que o Flamengo paga ao Gustavo De Conte. Isso também não é demérito algum à CBB, mas mostra o tamanho da organização do Flamengo, de ter uma comissão técnica muito bem remunerada nesse momento, e a CBB ainda busca recursos, parceria com o COB, foram momentos complicados para a CBB nos últimos anos. Então, é natural que o treinador se divida nessas duas funções, mas nessa divisão é importantíssimo que o treinador vivencie a realidade do basquete brasileiro. Petrovic, ele não tinha outra equipe, ele trabalhava única e exclusivamente na seleção, mas ele vivia na Croácia, e a distância é muito grande. Por mais que você converse com o jogador A, com o jogador B, com o agente A, com o agente B, você não está vivenciando o dia a dia dos atletas. E o Gustavinho vai estar. O Gustavinho vai comandar o seu time. No seu time, Flamengo, já tem alguns jogadores que naturalmente fazem parte desse momento da seleção. E o Flamengo vai enfrentando sempre as outras equipes que também têm esses jogadores promissores. Então, o contato deixa de ser por WhatsApp e passa a ser agora também pessoal, né? Essa conversa é importantíssima e não é um trabalho só do Gustavinho, a gente tem que deixar isso bem claro também. Ele tem assistentes para isso, e a comissão técnica da seleção, grande como tem que delegar funções também, tem que saber quem vai fazer cada coisa para ficar tudo organizado, como eu tenho certeza que o Gustavinho, o Diego vão fazer, e a partir disso já ticando nomes, né, como a gente gosta de dizer, esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui a gente precisa conversar um pouco melhor para entender a ambição. É assim que você faz uma convocação de seleção brasileira, estando próximo de quem você quer dentro desse seu processo. E por isso também a escolha do Elinho Garcia como assistente técnico do Gustavo, Elinho que está no Franca, né, Rocha? Isso também ajuda na captação e no olhar de novos prospectos para essa seleção brasileira. Como que você viu esse nome que a gente apurou do Elinho Garcia como assistente técnico? É importante porque é um profissional que teve muita experiência na seleção ainda como atleta, teve o pai treinador da seleção também, né, o Hélio Rubens, que sempre passou valores familiares para o Elinho, né, é indiscutível a gente tentar contestar aqui que o Elinho não bebeu da fonte do Hélio Rubens, claro que bebeu, né, a formação de basquete foi passada de cima para baixo por ali. É importante que você falou também, Felipe, com relação à formação de jogadores, porque Franca é um polo fundamental. Franca tem todas as categorias de base e tem jogadores muito promissores em todas elas. E o Elinho vai estar próximo também dessa formação. E sem contar que nos últimos anos, né, nos últimos campeonatos, o último não, né? Porque Franca teve uma redução brusca no orçamento.
mas houveram muitas decisões entre Flamengo e Franca. E essas decisões também vão trazendo um ar de competitividade muito grande para essas duas equipes. Hoje a gente pode falar tranquilamente que Flamengo e Franca são as duas equipes mais bem estruturadas financeiramente do NBB, né? E a partir disso, os melhores jogadores estão nessas duas equipes, com algumas exceções, é claro, mas são os dois times que têm a capacidade de chegar no mercado e falar: eu quero esse e contratar. E isso também dá uma segurança muito grande ao trabalho desses dois treinadores e vai ser importante para a seleção também. A ver quem serão esses outros auxiliares, né, Felipe? Não sei se mais um, mais dois, mas a comissão técnica é fundamental para uma seleção dar certo. Total, Rocha, total. Eu vou te falar com sinceridade. Eu estou mais ansioso para poder ver o trabalho de base. O Gustavo, quando chegou no Flamengo, a primeira coisa que ele também falou, e a ideia dele por lá, junto com o Diego Gelati, foi transformar esse trabalho de base, fazer com que seja uma unidade só, para que esses garotos evoluam e chegue material humano para o Flamengo no adulto. E está aproveitando algumas peças. E eu quero ver como vai acontecer isso na base da seleção brasileira. O quanto ele vai conseguir. No adulto, não acho que ele vai conseguir ter um resultado agora de primeiro momento. Isso é um fato. Não tem como mudar. É curto, é um tiro curto, é muito difícil. Acho que convocação, cara, vai seguir a mesma linha, então não acredito numa mudança brusca do Gustavo, de convocar 3, 4 atletas que a gente nunca imaginou que poderia estar na seleção. Acho bem impossível, na verdade, isso acontecer. Mas agora minha preocupação é como vai ser esse trabalho de base. Gustavo vai tocar de perto esse trabalho de base? Porque no final do dia, ou no final da década, a gente vai precisar ter material humano. E material humano passa justamente pela base. E eu acho que pode ser interessante esse trabalho por lá. Isso, vamos ficar de olho. Rocha, para a gente encerrar esse vídeo, o que você imagina, se fosse projetar, vamos fazer aquele trabalho de projeção, o que você imagina do Gustavo De Conte nessa seleção brasileira? Você acha que ele só vai mudar o estilo de jogo? Você acha que ele vai trazer algo a mais, um diferencial que a gente nunca viu aí na seleção brasileira? Eu espero uma aproximação nas relações, Felipe. Eu espero que a comunidade brasileira, que há muito tempo clamava por um treinador brasileiro, realmente abrace o Gustavinho, dê confiança a ele, dê respaldo ao trabalho do Gustavo De Conte, para que as coisas consigam fluir de uma maneira tranquila. Claro que o desafio é muito complicado. O Brasil está a quilômetros de distância das potências europeias, principalmente em termos de seleções, e até da própria Austrália, Estados Unidos, enfim, essas outras seleções que sempre figuram entre as melhores. Mas, pouco a pouco, o Brasil precisa voltar a se recolocar nesse patamar. Não vai ser imediato, é um trabalho a longo prazo, o Brasil não pode queimar as etapas. Como você falou, a formação é algo fundamental e precisa de alguém que vivencie diretamente essa formação. Essa pessoa da base não pode ser dividida em outro trabalho, porque ela tem que estar no lugar onde faz basquete, ela tem que ir para o Amazonas, ela tem que ir para o Amapá, ela tem que ir para o Acre, ela tem que conhecer todos os polos de basquete do país para entender de onde sai o jogador, de onde o basquete perde um atleta em potencial para o futebol, para o vôlei, para as outras modalidades. É esse o trabalho que precisa ser feito. Identificar para depois qualificar. É isso, Rocha. Perfeito, perfeito. Pessoal, agradeço todo mundo que acompanhou até o final desse vídeo. A ideia é mesmo falar um pouquinho da chegada do Gustavo De Conte. Vamos ter mais vídeos, é que realmente está bem corrido para mim e para o Rocha para poder gravar para vocês. Se vocês soubessem a dificuldade que está sendo, vocês ficariam enjoados, né? Mas, pessoal, agradeço de verdade. Muito obrigado mesmo. E até a próxima.